Islamabad lançou uma operação militar na Índia usando mísseis. Nova Delhi respondeu com ataques recíprocos contra alvos no Paquistão. Mais detalhes estão surgindo sobre o último acirramento. O exército indiano alega que o Paquistão perdeu de 35 a 40 militares no conflito. Chegou-nos via Reuters enquanto você assistia àquela reportagem. Parece que a guerra entre Índia e Paquistão está saindo do controle e o cessar-fogo já acabou. A China está prestando muita atenção em como o Paquistão está se saindo, pois esta é a primeira vez que um país importante está usando armas chinesas em uma guerra moderna. Infelizmente, as coisas não estão indo bem para o Paquistão, porque ontem cobrimos como as defesas aéreas chinesas falharam em proteger uma base aérea paquistanesa. E hoje temos números exatos de baixas para o exército chinês. Aqui estão mais detalhes. Mais detalhes estão surgindo sobre o último acirramento. O exército indiano está alegando que o Paquistão perdeu de 35 a 40 militares em combate. Isso nos chegou através da Reuters nos últimos momentos, enquanto você estava assistindo aquela matéria da Cordélia. O exército indiano está alegando que o Paquistão perdeu de 35 a 40 militares nesta última rodada de combate. Claramente, a China está muito apreensiva com o desempenho das armas chinesas nesta guerra. O Partido Comunista Chinês sabe que precisa de armas fortes se algum dia quiser assumir o controle de Taiwan. É por isso que os diplomatas chineses estavam no Paquistão quando a guerra começou. O que poucos percebem sobre a guerra entre Índia e Paquistão é que a Índia está sendo armada com armas americanas e francesas, enquanto o Paquistão está sendo armado com armas chinesas. É importante notar que o tweet não menciona que cerca de 40% das armas da Índia ainda vêm da Rússia, devido à forte aliança que tinham e provavelmente ainda têm. É um teste em tempo real do preparo dos Estados Unidos da América e da China para a inevitável guerra em Taiwan. Quando a guerra começou em 7 de maio, às 4 da manhã, diplomatas chineses estavam em Islamabad, no Ministério das Relações Exteriores, avaliando os resultados do primeiro confronto entre aviões de guerra chineses modernos com mísseis e radares não testados em combate e o hardware ocidental avançado da Índia. Agora, assim que os diplomatas chineses perceberam que as armas chinesas estavam falhando terrivelmente nesta guerra, eles entraram em modo de pânico e começaram a espalhar desinformação para proteger a indústria de defesa chinesa. A China está espalhando desinformação de que o Paquistão derrubou Rafaels franceses com armas chinesas, possivelmente para vender mais armamentos para quem acreditar nessa narrativa. Agora, 80% das armas do Paquistão são fabricadas pela China. É aqui que o colega youtuber Ryan Macbeth levantou um ótimo ponto. Estamos vendo a guerra em zona cinzenta chinesa acontecendo em tempo real, e a China está praticando exatamente como eles realizarão a invasão de Taiwan. Veja, a Índia estava atacando postos terroristas dentro do Paquistão e as armas chinesas estavam falhando horrendamente. Essa notícia falsa provavelmente veio de fontes chinesas, afirmando que o Paquistão está derrubando jatos indianos com mísseis chineses. Foi quando toda a conversa mudou de Índia mirando em terroristas para quais jatos a Índia perdeu. Eles perderam os jatos russos ou franceses? E esse era o objetivo exato do Partido Comunista Chinês. Eles querem que as pessoas falem sobre coisas irrelevantes ou fictícias, em vez de discutir a realidade dos fatos. Quando a invasão de Taiwan acontecer, é provável que o Partido Comunista Chinês inunde a internet com informações falsas, promovendo a narrativa de que Taiwan não está sendo invadida ou que os Estados Unidos da América foram os agressores. Enquanto isso, o Partido Comunista Chinês tenta dominar uma nação soberana e independente. É por isso que precisamos da sua ajuda. O Partido Comunista Chinês tem um orçamento de propaganda de 30 bilhões de dólares. Não temos esse dinheiro, mas temos vocês. Então, se puderem nos ajudar a combater a desinformação chinesa, curtindo e se inscrevendo, fará uma grande diferença. Bots chineses têm suprimido conteúdos que expõem a verdade sobre o Partido Comunista Chinês, descurtindo e baixando esses vídeos. E é por isso que pedimos seus likes e inscrições, porque eles nos ajudam a contrariar os chefes do Partido Comunista Chinês e nos ajudam no algoritmo do YouTube. Vamos revisar rapidamente como essa guerra começou em 2025, porque a Índia e o Paquistão estão em conflito há quase 70 anos agora.
Mas em 2025, começou com um ataque terrorista em Caxemira. Aqui estão mais detalhes. Em 22 de abril de 2025, 5 terroristas fortemente armados com carabinas M4 e AK-47 cruzaram para o território indiano e entraram em Palagam, um ponto turístico em Caxemira. Eles pararam cada turista e os obrigaram a provar sua fé muçulmana recitando um verso do Alcorão. Se alguém passasse, eram liberados. Caso contrário, ordenavam que abaixassem as calças para verificar se eram circuncidados, prática comum entre muçulmanos, mas não entre hindus. Aqueles que falharam em ambos os testes, principalmente homens hindus, foram executados no local. Esposas, filhos e amigos foram forçados a testemunhar. Agora eles têm um trauma que nunca desaparece. E é exatamente por isso que a Índia não está mais se contendo. Eles estão retaliando com pura vingança. Bem, cerca de 2 semanas após este ataque, em 6 de maio, a Índia mirou em 9 locais diferentes dentro do Paquistão. A Índia alegou que esses eram postos terroristas ligados ao grupo que realizou o ataque em Caxemira. Eles enfatizaram que não atacaram bases militares paquistanesas, segundo declaração indiana, para evitar uma guerra em grande escala. Eles só queriam perseguir os responsáveis pelo ataque em Caxemira. Oficiais paquistaneses refutaram as alegações, afirmando que a Índia não mirou em postos terroristas, mas em infraestrutura civil. Eles divulgaram fotos exibindo uma mesquita e outros prédios civis danificados durante os ataques indianos. Bem, é aqui que a rede social chinesa TikTok voltou a ser usada pelo Paquistão. Sabe onde? Porque a Sky News fez uma análise forense da área onde ocorreram os ataques e encontraram postagens nas redes sociais da área onde o ataque aconteceu de grupos terroristas como Al-Qaeda e Lashkar-e-Taiba. Aqui está esse relatório. Homens armados, hashtags de jihad e apoio ao terrorismo, todos postados no TikTok, aparentemente filmados próximos a uma mesquita no Paquistão. A Sky News localizou geograficamente vários vídeos online em apoio a grupos terroristas que aparentemente foram postados em uma localidade alvo da Índia. Veja o que nossa equipe de dados e forense confirmou. Este é Murad Khan, no Paquistão, lar da mesquita Markaz Taiba. A Índia atacou esta localização na quarta-feira, 7 de maio, visando o que chamou de infraestrutura terrorista. O Paquistão nega que haja campos de terror na área e chamou os ataques de ato de guerra. Antes dos ataques, vídeos da área foram postados por apoiadores de grupos terroristas. Vários vídeos foram postados por homens usando a hashtag 313. Uma menção a um grupo militante que teria relação com a Al-Qaeda. Alguns vídeos mostram homens armados que parecem estar próximos da mesquita. Um vídeo mostra crianças treinando artes marciais em uma mesquita, com legendas afirmando que são pequenos soldados lutando contra não-crentes. Consultamos um especialista sobre a Brigada 313 e a relevância desses vídeos. Então, acreditamos que eles estão tentando invocar o rótulo 313 como uma insígnia para a identidade e aspirações jihadistas. Em resumo, eles estão usando o 313 como um símbolo de status. Pelo menos pelo que vimos, geralmente são jovens homens posando com visuais simbólicos como rifles, com nasheeds ao fundo ou bandeiras e cânticos religiosos. Em termos religiosos, 313 se refere aos 313 soldados que lutaram ao lado do profeta Maomé durante a Batalha de Badr em 624 Anno Domini. A Sky News confirmou as localizações do vídeo usando imagens de satélite da mesquita e seus arredores. Essas imagens da Maxar nos mostram antes e depois do ataque da Índia ao complexo. Vídeos nas redes sociais evidenciam os efeitos do ataque. A Sky News contatou o Ministério da Defesa do Paquistão para comentários e compartilhou os vídeos encontrados. Eles afirmaram que este parece ser um vídeo aleatório com música de fundo adicionada depois, o que é comum nas tendências do TikTok. Isso deve ser considerado uma evidência crível. Milhões de clipes semelhantes poderiam ser produzidos. Eles também afirmaram que qualquer sugestão de que a mesquita foi usada como base por terroristas era uma mentira inventada pelas redes sociais. Quando se trata de grupos terroristas no Paquistão, os oficiais paquistaneses não querem considerar as evidências das redes sociais. Quando o Paquistão derruba jatos indianos, os oficiais dizem para buscar evidências nas redes sociais, pois o Paquistão não consegue apresentar provas. Primeiro, vamos falar sobre os grupos dentro do Paquistão. Mais detalhes a seguir. Chegaremos ao outro ponto em um segundo. Quem são os grupos terroristas que a Índia está bombardeando dentro do Paquistão? Na semana passada, a Índia lançou bombas em 9 locais no Paquistão. O motivo?
Dois grupos, Lushour Taibi e Jaish Mohammed, nomes que soam como vilões de filmes de ação e, infelizmente, fazem jus a isso. Vamos começar com Lashkar-e-Taiba. No final dos anos 1980, em meio ao caos da guerra afegã, mudou o foco para a Índia e a Caxemira. Eles foram responsáveis pelos ataques a Mumbai em 2008. 10 homens com armas, barcos e zero consciência mataram 166 pessoas. Foi terrorismo internacional como espetáculo. O fundador do grupo, Hafiz Saeed, é tecnicamente proibido na China, mas de alguma forma sempre acaba detido. Apenas tempo suficiente para pegar agora? Vamos pausar aqui e eu quero explicar o que ele quer dizer com isso. O fundador do grupo é um terrorista procurado até mesmo aqui nos Estados Unidos. Temos uma recompensa de 10 milhões de dólares por sua cabeça, mas ele vive livremente no Paquistão, operando seu grupo terrorista e tem proteção policial dentro do Paquistão. Neste próximo clipe, um ministro das Relações Exteriores paquistanês é confrontado sobre um terrorista procurado internacionalmente ter proteção policial no Paquistão. Vamos assistir. Hafiz Mohammed Saeed, fundador do Lashkar-e-Taiba, um grupo banido no Paquistão e internacionalmente, é líder do Jamaat-ud-Dawa. Ele tem uma recompensa de 10 milhões por sua cabeça. Ele está na lista de vigilância de terroristas da Organização das Nações Unidas e dos Estados Unidos da América, mas vive uma vida normal e livre de classe média em Lahore. Ele realiza reuniões públicas e aparece na televisão. Como isso acontece? Sobre a elite, acredite, não tivemos perda de amor por eles e devo dizer que não acho irrelevante. Este homem anda livremente dizendo coisas ultrajantes em conferências de imprensa com proteção policial. Por quê? Acho que ele foi persuadido. Não acho que haja um homem livre agora. Claramente, os tribunais o deixaram ir, porque fizemos o judiciário no Paquistão é livre e nosso sistema é muito semelhante ao da Índia. Então, por favor, quando você... O Paquistão possui diversas leis antiterrorismo que permitem a detenção de centenas de pessoas sem julgamento. Alguns diriam que o país detém muitos indivíduos indesejados, mas esse indivíduo específico não será detido, levando a conclusões próprias sobre isso. Deixo claro que não pretendo proteger Hafiz Saeed de forma alguma, nem aqui nem em qualquer outro lugar. Mas quando você estava no governo, você não o prendeu? Eu definitivamente tentei o meu melhor para garantir que ele não fosse alguém com quem o Estado do Paquistão se associasse de qualquer maneira. Você era o ministro das Relações Exteriores durante os ataques em Mumbai em 2008. Eu não era. O Paquistão foi acusado de patrocinar os ataques de 2011, em que o americano David Headley se declarou culpado por auxiliar o grupo militante Lashkar-e-Taiba, resultando em 160 mortes. Você era ministro das Relações Exteriores na época. Ele testemunhou que Lashkar operava sob a proteção da Inter-Services Intelligence e coordenava entre si. A Inter-Services Intelligence prestou assistência financeira, militar e moral ao Lashkar. Quando você ouviu essa alegação, iniciou uma investigação sobre a Inter-Services Intelligence para verificar se era verdadeira? Fomos informados sobre a credibilidade dessas alegações e ele era considerado um tipo de agente duplo ou triplo. Não há mais motivos para investigar as alegações dele? Tinha muito pouca credibilidade. Você disse que foi informado. Isso não é uma investigação. Sim, o briefing é o que nós pedimos, sim. E eles apenas disseram, nós não fizemos isso, e você disse, tudo bem. Como eu disse, acredito que direcionamos uma mudança de política, que está mostrando resultados. Mas você não responsabilizou ninguém pelos ataques em Mumbai? Você responsabilizou alguém por eles? E não é apenas o Lashkar-e-Taiba. Eles têm outros grupos também. Aqui está mais um, Jaish-e-Mohammed, fundado no ano 2000 por Masood Zahar, um homem tão perigoso que a Índia teve que trocar 150 reféns de uma companhia aérea para se livrar dele. Ele retornou ao Paquistão e fundou um novo grupo. Imediatamente voltou a fazer o que faz, ataques em massa com muitas vítimas. Bombardeio ao parlamento em 2001, atentado suicida em 2019 que matou 40 soldados indianos. Esses grupos são oficialmente proibidos no Paquistão, mas a aplicação da lei é flexível. A sede da Lushour ainda está de pé. O complexo de Azar ainda estava ocupado até a semana passada, quando um ataque aéreo indiano supostamente matou 13 pessoas, incluindo 10 de seus parentes. No mês passado, 26 civis foram mortos a tiros em uma área de piquenique em Caxemira. Grupo obscuro assumiu a autoria. Mas Índia afirma ser apenas novo nome para os mesmos agentes. Quando sua reformulação de imagem é tão óbvia que até o Twitter te suspenderia. Então, por que esses grupos continuam ativos?
Porque por décadas, partes do exército do Paquistão supostamente os viam como úteis, como peões descartáveis em um longo jogo de xadrez com a Índia. Eles estão muito enraizados para serem desmantelados e perigosos demais para serem ignorados. O que nos traz de volta às bombas. A mensagem da Índia era clara. Não importa como os chame ou os esconda, se continuarem matando civis, esperem outra visita da Força Aérea Indiana. É aqui que se torna risível como o Paquistão está gerindo toda essa situação. Publicamente, eles dizem que não tem nenhum terrorista dentro do Paquistão, mas então eles fazem coisas assim. Após os ataques aéreos indianos, realizou-se um funeral para as vítimas fatais. Este funeral foi televisionado no Paquistão e globalmente, e adivinhe quem estava presente. Outro terrorista global procurado, e além disso, ele não estava apenas presente, ele estava liderando as orações fúnebres. Notícia de última hora. Hafiz Abdul Haq, um terrorista global designado pelos Estados Unidos e um comandante do Lashkar-e-Taiba, lidera as orações fúnebres para aqueles mortos nos ataques da Índia. Você pode pensar que, com o mundo inteiro prestando atenção ao Paquistão, o exército pode pedir ao terrorista, que há muito tempo alimenta para se manter discreto por um tempo. Você pode pensar que pelo menos diria aos soldados uniformizados para não orarem ao lado de um terrorista global designado pelos Estados Unidos. Mas você estaria enganado. Esta é a realidade do Paquistão moderno. Quando confrontamos os oficiais paquistaneses com evidências em vídeos e postagens de mídia social, eles as desconsideram como simples postagens online. Não devemos levá-los a sério, a menos que as postagens nas redes sociais sejam a favor do Paquistão. O ministro da Defesa do Paquistão afirmou na Cable News Network que as provas da vitória do Paquistão nesta guerra estão em todas as redes sociais. Vamos ver este clipe e depois mostrarei as evidências postadas pelas contas oficiais paquistanesas. O fato de a Índia ter perdido alguns jatos de combate, então vamos ser bem claros sobre isso. O Paquistão afirma que derrubou 5 jatos da Força Aérea Indiana e um drone. Pelo que entendo, a Índia diz que não há evidências disso, nenhuma prova. Então, você pode fornecer mais detalhes? E essa é a resposta que o porta-voz do seu exército ameaçou ou há mais ações a serem tomadas? Vamos começar com essa alegação muito específica de 5 jatos de combate abatidos, onde está a evidência disso, senhor? Está em toda a mídia social, na mídia social indiana, não na nossa mídia social. Os destroços desses jatos caíram e está em toda a mídia indiana hoje e eles admitiram que a mídia deles tem... Desculpe, né? Não é para falar sobre conteúdo em toda a mídia social. Estou perguntando a você muito especificamente sobre as evidências, sobre os detalhes. Por exemplo, foi usado algum equipamento chinês pelo Paquistão para derrubar esses jatos, Rafael, como entendo que você está alegando ser? Bem, vamos ver as evidências nas redes sociais. Então, este foi o tweet postado pela conta oficial do governo do Paquistão. E ainda está lá, então, se vocês quiserem ir verificar. Podem ir verificar, porque há muita desinformação acontecendo de ambos os lados, mas este tweet é uma conta oficial postando. E também é desinformação. Então, o tweet diz que as Forças Armadas paquistanesas derrubaram um jato indiano. E então, eles postam um clipe do Paquistão supostamente derrubando o jato indiano. Bem, o clipe que eles postaram é de um videogame chamado Arma 3. Não é a vida real. E o tweet foi desmascarado em todo o mundo. Mas o Paquistão decidiu mantê-lo. Eles não deletaram o tweet. A conta oficial do Twitter do governo do Paquistão postou imagens do videogame Arma 3, alegando que mostra uma resposta militar real à agressão indiana. Não consigo acreditar que o tweet ainda está lá, enquanto o Paquistão está pedindo ao mundo para produzir evidências de terroristas dentro do Paquistão. Mesmo país onde Osama Bin Laden foi encontrado vivendo a menos de 1 quilômetro de uma base militar paquistanesa. E o mesmo exército afirma não abrigar terroristas no Paquistão. O governo paquistanês patrocina essas organizações. Não sei o que você acha que seria o motivo para o Paquistão fazer isso. Eles também me perguntam toda vez que faço essa pergunta. Qual é a evidência, senhor? Bem, no que diz respeito a evidências, não se esqueça de que o Paquistão é mestre em negação. Eles negaram o envolvimento nos 170 pessoas. Em 26 de novembro de 2008, um dos terroristas foi capturado vivo. E os paquistaneses tiveram que admitir que ele e tudo o que ele disse veio deles. Eles negam até mesmo saber onde Osama Bin Laden estava.
Ele foi encontrado em um acampamento militar próximo a uma base do exército paquistanês. Esta é a rota paquistanesa dentro do Paquistão. Eles sempre nos mostram as evidências. Bem, quero dizer, o fato é que há evidências circunstanciais suficientes e há interceptações de inteligência com base nas quais a Índia está agindo, e a Índia absolutamente não tem outro motivo para fazer isso. Vamos entender algo muito claramente, Tom. A Índia é uma potência de status quo. Ela não quer nada que o Paquistão tenha. Está focada em crescer sua economia, melhorar sua alta tecnologia, proporcionando um futuro para seus jovens. Está totalmente satisfeita em ser deixada em paz pelo Paquistão e o deixará em paz. O Paquistão é uma potência revisionista que reivindica território detido pela Índia. É uma potência intolerante que deseja tomar partes da Índia com o argumento de que as pessoas que vivem lá compartilham a mesma religião que os paquistaneses. Existem 200 milhões de muçulmanos indianos que compartilham a mesma religião que os paquistaneses. Eles querem assumir todos eles? É uma abordagem absurda que os paquistaneses têm adotado. Eles têm implantado terroristas por 30 anos na busca de seu desejo de, entre aspas, sangrar a Índia com 1000 cortes e capturar o território da Caxemira. Eles não vão conseguir.